Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Agradeço pela oportunidade que Deus nos concede mais uma escola bíblica. E agradeço a Deus pelo primeiro lugar. E segundo, ao apóstolo Ela, apóstola Graça, e o pastor Flaviano e a pastora Edna, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, aleluia, versículo 15. 15, que diz assim: e disse Jesus, por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para glorificar o teu nome. Estamos aqui para engrandecer. Eu creio, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é poderosa em Deus. A tua palavra que é viva e mais cortante do que uma espada de dois gumes. A tua palavra que faz divisão entre alma e espírito, entre medula e osso, e apta para discernir os nossos pensamentos. A tua palavra que é viva e se renova todos os dias. E nós possamos, Pai, expressar a tua palavra em todo o tempo, como diz a tua palavra, fora de tempo e no tempo, para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, abençoando esses meus irmãos e esses queridos ouvintes que estão ouvindo esta palavra, que eles possam, Pai, acreditar nesta palavra, depositar nesta palavra toda a confiança, como diz, que o homem seja mentiroso, mas Deus continua fiel, porque o Senhor é imutável, não muda. A tua palavra permanece para sempre. E em nome de Jesus eu oro, abençoando pelo poder que há no nome de Jesus. E a igreja diz, irmão, a Bíblia diz que Deus, aprove a Deus salvar pela pregação do Evangelho. Por quê? Só pelo Evangelho que Deus vai operar na vida do ser humano. Só pelo Evangelho que Deus vai transformar a vida do ser humano. Só pelo Evangelho que Deus vai libertar. Só pelo Evangelho que Deus vai curar. Esta é a palavra. Olhe bem, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ele diz que aprove a Deus, que é pela pregação do Evangelho. E a igreja, ela tem que estar sempre pregando o Evangelho. A igreja, ela tem de pregar o Evangelho. Evangelho é Cristo. A Bíblia diz que Evangelho é Cristo. Ele é o centro da palavra. Ele é a palavra. E nós precisamos ser uma pregação cristocêntrica, para que as pessoas possam se libertar, para que as pessoas possam salvar, para que as pessoas possam alcançar a bênção que o Senhor tem preparado. Olha o que é que diz. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus. Pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. É dar crédito. Crer é dar crédito à palavra do Senhor. E quando eu e você damos crédito à palavra de Deus, Deus começa a agir de uma forma tremenda. A Bíblia diz que em Mateus, Deus conosco. O Evangelho de Mateus, Deus conosco. Para Deus nos dar vitória. Para Deus nos dar vitória, Ele precisa estar conosco. Ele precisa estar na nossa vida. Por isso que lá em Mateus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Porque Deus tem de estar no centro da nossa vida. E eu tenho de crer nisso.
E a Bíblia diz. A Bíblia diz que, em Marcos, diz que Jesus é o que cura, Jesus é o que liberta, Jesus é o que salva. Sem Ele ninguém pode se salvar. Sem Ele ninguém pode se libertar. Por isso que é necessário pregar o Evangelho, por isso que é necessário, fora do tempo e no tempo, pregar, porque qualquer momento alguém pode dar crédito. A Bíblia diz, quem dará crédito? Que não tem quem pregue. Então, a palavra do Senhor tem que ser pregada. Porque é através dela que Deus vai salvar, através dela que Deus vai libertar, através dela que Deus vai dar vitória. Em Lucas, mostra um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, ele se fez homem, igual a mim e você. Homem de dor, homem que suportou. Lá em Jó diz que ele não é homem, mas a Bíblia diz que Deus enviou seu filho em forma de homem para sentir a minha dor e a tua dor, para dizer que ele venceu. E nós podemos vencer, porque Cristo já venceu. Cristo já venceu. A nossa luta agora é contra nós, o nosso eu, porque Jesus já venceu Satanás. Jesus já despojou Satanás. E nós precisamos lutar contra a nossa carne. Nós precisamos lutar contra a nossa concupiscência. Nós precisamos lutar contra os nossos desejos para que nós possamos vencer. E sem Jesus nós não podemos vencer. Sem Jesus nós não podemos vencer. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele se fez homem para que possamos, eu e você, dizer que nós possamos vencer. Em João, capítulo 1, ele disse, o verbo era Deus e o verbo se fez Deus. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E nós precisamos entender isso. Que Deus quer mudar a nossa vida. Ele quer dar sentido em nossa vida. Ele quer dar, aleluia, vida na nossa vida. Porque o mundo aí já está morto. O mundo aí não tem mais expectativa. Mas o Evangelho é a esperança que Deus dá ao homem. O Evangelho é a esperança que Deus dá à família. O Evangelho é a esperança que Deus dá ao jovem para ele desejar uma vida transformada. Uma vida com sentido. Uma vida com mudança. Porque diz a palavra do Senhor que nem circuncisão, nem circuncisão é coisa alguma, mas uma vida transformada. E Deus quer transformar a vida do homem. E para isso, nós precisamos estar dentro do Evangelho. O Evangelho que diz, conhecerei a verdade vos libertará. Paulo mesmo disse que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação. É o poder de Deus. E a Bíblia diz que as nossas armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a demolição de fortaleza. Ela é poderosa. E nós precisamos. E a Bíblia diz, revestir do poder de Deus para que possa estar firme nos dias maus. Porque é o Evangelho que vai nos capacitar, o Evangelho que vai nos dar força, o Evangelho que vai nos dar, aleluia, vigor. Porque é a palavra do Senhor. E nós precisamos cada vez mais. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Evangelho de Cristo. Paulo disse, se pregar outro evangelho, se não for o de Cristo, seja anátema. Seja anátema. E o Evangelho é Cristo. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é cristocêntrico. Cristo.
porque ele é o único que leva. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. E em nome de Jesus, só através do Evangelho, que o homem, a mulher, o jovem, adolescente, criança, vai adquirir aquilo que Deus quer. Só o Evangelho. A Bíblia diz também que o Evangelho da glória de Deus. O Evangelho da glória de Deus. Esse Evangelho que nem olhos ouviram, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado. Há uma glória que Deus tem preparado grande através do Evangelho. Há uma glória do Senhor para nossas vidas através do Evangelho. E nós precisamos buscar isso cada vez mais. Nós precisamos anunciar às pessoas. Nós precisamos falar para os nossos familiares. Nós precisamos falar àqueles que têm ouvido. Ouça o que a palavra diz. Nós precisamos. A igreja precisa. É a igreja que Deus levantou para pregar este evangelho de poder, esse evangelho de Cristo, esse evangelho da glória de Deus. E só nós, igreja, que é o corpo de Cristo, igreja que Cristo é o cabeça, ele morreu ali na cruz para nos dar vitória. Ele que venceu a morte. Ele que venceu, aleluia, todo o principado. Ele venceu. Ele venceu Satanás. Jesus, o Evangelho de Deus. Jesus, a palavra de Deus. Jesus, a verdade de Deus. Jesus, a luz de Deus. Jesus, o pão de Deus. Jesus, Ele é o que nós necessitamos. Está nele, tudo foi feito para ele. E sem ele, nada o que existe ia existir sem ele. E nós precisamos buscar cada vez mais e também pregar. Quando Jesus ressuscita, chama os seus discípulos e diz, ide pregar o Evangelho. Porque através do Evangelho, a vida será transformada. Através do Evangelho, teus filhos, aleluia, através do Evangelho, aleluia, tua casa, através do Evangelho, Deus vai operar. É através do Evangelho. Mas também lhe diz, todo aquele que crer será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Tem de crer. E a Bíblia diz, aprove a Deus, pela sabedoria de Deus, pela loucura de Deus, salvar os crentes pela pregação. Salvar os crentes. Porque quando você crê, você se torna um crente. Quando você crê, você coloca a sua esperança na palavra do Senhor. E Deus vai cumprir aquilo que prometeu. E em nome de Jesus, igreja, pregue a palavra. Igreja, viva a palavra. Igreja, cada vez mais, se aprofunda na palavra. Porque é através da palavra que Deus vai dar a vitória. É através da palavra que Deus vai dar a tua vitória. Porque foi através da palavra que Jesus venceu as tentações. E em nome de Jesus, eu oro para que este evangelho venha sobre a tua vida com poder. Para que este evangelho venha transformar a tua vida. Para que este evangelho faça aquilo que está escrito. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra que é grande e poderosa, a tua palavra que transforma, a tua palavra que muda, a tua palavra que liberta. E em nome de Jesus, Pai, eu oro abençoando, Senhor,
esses meus irmãos, esses queridos ouvintes. Aonde esta palavra alcance, Senhor, venha libertação, venha cura. Venha sobre eles, Senhor, sobre ela. Deus, salvação, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, porque é só através da tua palavra que o Senhor salva. Só através do Evangelho que o Senhor muda. Só através do Evangelho que o Senhor transforma. E em nome de Jesus, Pai, como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, mas é o poder de Deus para a salvação. Em nome de Jesus, Pai, salva, liberta, cura, em nome de Jesus. É isso que eu oro, Senhor, pelo poder que há na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Que o Senhor possa lhe abençoar poderosamente. Amém? Em nome de Jesus.